princípio, as leituras desta vigília tentam passar a história da salvação diante dos nossos olhos, começando naturalmente pela criação do mundo, criação do universo, depois pela criação do homem, depois haveria mais leituras, mas nós das 7 escolhemos apenas 3 do Antigo Testamento. Pois, se as escolhêssemos todas, iríamos ver a figura de Abraão, como Deus chamou Abraão, para fazer dele o pai dos crentes. Depois, a leitura que lemos do Moisés, da passagem do Mar Vermelho, e depois pelos profetas, pela história de Israel até Cristo. As leituras que selecionamos, pois, vêm-nos falar que maravilha maior do que a criação do mundo é a nova criação em Jesus Cristo pelo batismo. Era a primeira leitura. A segunda, que nos falava da coluna de nuvem ou da coluna de fogo que acompanhava em presença o povo de Israel, o povo hebreu, que vinha do Egito, passando o Mar Vermelho e pelo deserto fora, pois significa, muito mais do que a coluna de fogo e a coluna de nuvem, é a presença de Cristo na nossa vida, porque Ele é o Emmanuel, Deus conosco, Ele está sempre conosco. Portanto, não é apenas passageira, como a coluna de fogo, a coluna de nuvem, que acompanhou os israelitas, mas é a presença de Jesus sempre conosco. E se essa maravilha foi tão grande, essa Páscoa do Mar Vermelho, essa Páscoa dos judeus, muito mais é a passagem da morte à vida, que Cristo nos veio inaugurar. Na ressurreição de Cristo, todos nós levantamos os olhos e sabemos que uma grande esperança está realmente ao nosso alcance, que é a de podermos estar com o Senhor, ressuscitados com Ele. Depois, o Espírito Novo. Tal como o povo de Deus, ao longo da sua história, teve momentos em que se afastou do verdadeiro caminho, dos caminhos dos mandamentos, e então foi preciso a voz dos profetas para chamar esse povo à conversão. Mas, afinal, era um povo de coração de pedra, que às vezes não escutava a palavra de Deus. Então o Senhor diz: eu vou dar-lhes um coração de carne. Eu vou infundir em cada um, em cada pessoa, o meu Espírito. E assim, pois, com o Espírito poderão vencer realmente as tentações do mal e manter-se um povo puro, um povo que louva o Senhor e dê testemunho dele em toda parte. Então, e nós estamos a perceber perfeitamente que é a promessa do Espírito Santo aí, quando Jesus também ressuscitado, soprando sobre os apóstolos, diz: recebei o Espírito Santo. Portanto, é a presença do Espírito Santo em cada um de nós, e que se realiza também no batismo, quando o batizado, aquele sobre quem a água lustral já correu, pois fica inundado não só da luz, mas da graça que santificante, da graça que o torna santo, tornando-se então morada, habitação de Deus, templo do Espírito Santo. Portanto, foram estas as leituras desta missa. E depois entramos então na maravilha do Novo Testamento, e a carta de Paulo, pois assim nos vem realmente recordar que Jesus é o melhor que a humanidade produz, mas também é a melhor dádiva de Deus à humanidade. E eu relato simples no Evangelho de São Mateus, com a postura toda, que depois de passar o sábado, as mulheres foram lá, Maria Madalena e a outra Maria, foram lá para visitar o sepulcro e portanto, este fenómeno maravilhoso de verem a pedra retirada, até um anjo, até viram um anjo, o anjo do Senhor que lhes falou e que lhes disse: não tenhais medo, sei que procurais a Jesus o crucificado. Ele não está aqui. Ele já não está aqui, ele ressuscitou. Ele tinha dito isso. Vede aqui o lugar onde ele estava, o túmulo vazio. Vede aqui o lugar onde ele
onde ele jazia. Agora, indo depressa dizer aos seus discípulos. E é então a maravilha das mulheres terem sido escolhidas para serem as primeiras a anunciar a ressurreição do Senhor. E depois elas foram, este sentimento é muito interessante, elas partiram rapidamente do sepulcro, rapidamente, apressadamente, cheias de temor e de alegria, e grande alegria. Estes dois sentimentos parecem contrários. Temor. Mas temor é medo? Não é. O temor é um grande respeito. É um grande silêncio dentro de si que admiram realmente a obra realizada. Nós, os mais velhos, fomos muito educados a respeitar muito o nosso pai. E do nosso pai nós tínhamos um certo temor, não tínhamos medo. A nossa mãe metia-nos medo com o pai, não era medo. Deixa estar aqui, vamos ver o teu pai, era aquilo que depois vai ver. Ele depois é que vai dizer. Era assim a educação dos nossos mais velhos. Agora os mais novos já não se ensina tanto temor, que este temor não é medo, não é castigo. É um respeito, mas um respeito quase sagrado. Portanto, elas iam também cheias de temor, quer dizer, refletindo no seu coração, sem compreenderem, como que silenciadas, como que, sem palavras, não é? Diante da maravilha que acabaram de receber, da alegria que acabaram de receber, e depois cheias de grande alegria. A grande alegria não é dar só a cantar e a dar escapamento, a dançar e a abanar o capacete. Não, não. A grande alegria é uma alegria interior, uma alegria da alma que vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Reparai que a alegria dos nossos dias é de fora para dentro. Põe-se ali a música, põe-se ali os lombos a tocar, quanto mais barulho fizerem, parece que melhor é. E parece que se esquecem de tudo, esgazeiam-se de tudo, porque, enfim, estão metidos naquele ambiente. Não, mas a alegria que vem de Deus não é de fora para dentro. É a alegria de dentro para fora. Portanto, eram os tais sentimentos das mulheres. E interessante também o encontro com Jesus, que Jesus saiu-lhes ao encontro e saudou-as. Elas aproximaram e abraçaram-lhe os pés. Então, como é que lhe abraçaram? Os pés não estavam no chão. Isto quase poderia dizer assim, então o Nosso Senhor ficou no ar para elas poderem dar um abraço aos pés. O que é que isto quer dizer? Quer dizer também um grande respeito que as mulheres sentiram pelo Senhor, que eles conheciam também aquele Senhor. Certamente algumas vezes lavaram os pés, certamente aquelas mulheres alguma vez o ajudaram a vestir e trataram, e portanto lhe trataram também dos pés. Mas naquele dia já não era aos pés do homem Jesus. Já era abraçar aos pés, elas prostraram-se por terra, pois sentindo que era Deus que ficava à terra. E o Senhor lhes diz, não temais. Não temais. Portanto, a partir de agora não há que ter medo mais nenhum. Não temais. Ir avisar os meus irmãos que partam para a aldeia e lá me vejo. Portanto, Jesus quer se manifestar. Não só ali, não é para dizer que isto é uma visão localizada, mas agora é lá longe, a quilómetros de distância. Ir lá, e lá me vereis. Portanto, e então, na Galileia, quase poderíamos dizer, ir lá até aos confins da China, ou até aos confins do Estreito de Fernando Magalhães, lá no fundo do Chile, ir até lá ao alto da Patagónia, ir a todo lado, porque afinal lá me vereis. Quer dizer, o Senhor não aparece localizadamente neste lugar e esta pessoa, mas o Senhor está presente e aparece em toda a parte, em toda a terra. É isto que significa esta palavra que o Senhor disse. E a dizer aos meus discípulos, e que partam para a Galileia. Ou seja, não se prendam aos lugares, porque afinal Ele está em toda a parte. Queridos irmãos, vamos agora entrar na terceira parte da nossa liturgia, que é toda voltada para a água.